congregação muito amorosa se formou. A casa foi preparada adredemente pelos benfeitores espirituais. E a nossa plateia de encarnados, que está muito bonita, ela é completada por uma plateia de desencarnados um pouquinho maior do que esta. E então é um dia muito bonito porque não apenas vamos estudar um pouco de Kardec, é um tributo ao nosso codificador, mas vamos ouvir música e vamos ouvir poemas lindos neste recital. A música é terapêutica. A música possibilita a conexão com o alto. Então estamos todos hoje sendo presenteados com o que foi preparado pelos professores de música aqui da nossa casa. Então vamos iniciar. Tributo a Kardec. Quem é Allan Kardec? Allan Kardec é o espírito que foi escolhido por Jesus para desenvolver uma tarefa muito importante para a nossa humanidade. A tarefa dele seria trazer, ou seja, codificar, organizar racionalmente, sistematicamente os pressupostos espíritas. Ou seja, trazer para nós o Consolador prometido, aquilo que Jesus houvera já avisado. Eu estou indo, por agora eu estou partindo, mas nunca vou deixar você. E no momento certo, no momento aprazado, mandarei um dos meus para trazer esses ensinamentos universais, ensinamentos interplanetários. Então, o Senhor Allan Kardec é um espírito que foi preparado para tal desiderato, porque era o momento daquele evangelho que Jesus trouxe, aquela época, se abrir como uma rosa em racionalidade, em entendimento, em filosofia, em ciência. Era chegada a hora, e se por acaso acontecesse alguma coisa com o professor Allan Kardec, havia outros espíritos encarnados contemporâneos que seriam capazes de realizar o mesmo trabalho. Porque o que Kardec fez não é de Kardec. A codificação espírita não é dele. É de Deus. É da humanidade. E era a hora dela chegar. Mas hoje, eu queria colocar o Senhor Allan Kardec, homem, pessoa, ser humano. Queria trazer ele mais para perto da gente. Vocês entenderem um pouco por que ele foi escolhido. É porque alguns momentos da sua vida, algumas passagens, foram tão importantes e preparatórias. Vocês lembram de Paulo de Tarso? O apóstolo Paulo é o maior apóstolo do Evangelho, o apóstolo dos gentios. Você sabe que para cumprir a tarefa que estava destinada a Paulo, Jesus designou a Paulo levar o Evangelho para além da Judeia. Você sabe que ele reencarna em Tarso, Paulo de Tarso. Por que ele reencarna ali? Para que ele pudesse entrar em contato com uma cosmovisão mais ampla. Para que ele estudasse várias línguas. Para que ele estudasse nas academias gregas que existiam lá. Para que ele pudesse despertar todo o conhecimento dele com mais facilidade. A mesma coisa aconteceu com o senhor Allan Kardec, que nasceu no começo do século XIX, que se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail. Esse era o nome dele. Nasceu em Lyon e com 11 anos a sua mãe a mãezinha pegou na mão
cumprindo desígnios já programados, pegou na mão dele e viajou de Lyon para a Suíça, para uma cidade linda. Eu estive lá, eu tive a oportunidade de estar nesse lugar que eu vou mostrar para vocês agora. Isso aqui, ó. Uma das maiores emoções da minha vida. Então, o senhor Allan Kardec foi levado pela sua mãe aos 11 anos para estudar com um dos grandes, podemos dizer que o precursor, antes você tinha Rousseau, mas o precursor da pedagogia do amor, Pestalozzi. Ele foi estudar numa cidade chamada Yverdon, Yverdon-les-Lacs, que também você vai encontrar nos mapas, né? Yverdon-Latour, cidade linda. Então, esta construção aí é a escola de Pestalozzi, é o castelo de Yverdon, onde funcionou a escola dirigida por Johann Heinrich Pestalozzi. E Kardec chegou lá com 11 anos. E só saiu de lá já adulto, uns 19 para 20. Por que que ele passou essa fase tão importante junto de Pestalozzi? Primeiro, porque Pestalozzi desenvolveu uma teoria pedagógica que colocava a criança no centro. Diferente daquela pedagogia que era a tradicional, que a criança não era percebida e a relação professor-aluno era verticalizada. É Pestalozzi que vai trazer para a humanidade esse olhar subjetivo, amoroso para a criança. Ele vai entender a criança como um sujeito de conhecimento. Nos textos, nos escritos de Pestalozzi, são muitos, você encontra ele explicando que é preciso tratar a criança com amor para que ela possa fazer emergir as suas potencialidades. E é maravilhosa a pedagogia de Pestalozzi. Inspira, Pestalozzi vai estar na base de todo o desenvolvimento da pedagogia do século XX. Kardec precisava beber nessa fonte, estar neste ambiente de liberdade de aprender, de liberdade de conhecer. Convivia com católicos, convivia com protestantes, era um ambiente democrático, sem peias, sem fundamentalismo religioso. Como o professor Humberto gosta de dizer, um ambiente com largueza. Largueza para conhecer, largueza para saber e desenvolver as suas potencialidades. Por que isso? Porque nesse estabelecimento em que a coação não existia, a coação não era a base da pedagogia de Pestalozzi. A coação não é a pedagogia do espírito. Ninguém aprende pela coação. Aprender é um processo de construção. E é fantástico porque a neurociência agora demonstra através de estudos randomizados que o cérebro humano precisa de afeto para se desenvolver. Que aquelas crianças castigadas, aquelas crianças julgadas, reprimidas, elas não conseguem estabelecer sinapses e construções cognitivas saudáveis. Isso é demonstrado, isso não é opinião não, é demonstrado. Pestalozzi já sabia disso, ele só não tinha os elementos científicos para provar. Então, nesse estabelecimento em que a coação não existia,
pedagogia, permitindo ao aluno expandir, olha só, expandir. Então me diziam assim, não se empolgue muito não, porque você está doutora. A voz vai embora. Expandir naturalmente suas forças em germen. Quem é que sabe que em germen, em nós, está toda a potência do universo? Qual é a doutrina que estuda isso? Espiritismo. Não é não? Em germen, Rivaio aprendeu a pedagogia inteligente com Pestalozzi, a pedagogia não atrofiadora da mente juvenil. Vários trechos do estudo que vamos fazer, estamos trazendo, foi retirado de um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, Allan Kardec, O Educador e o Codificador. Foi escrito por Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen. Zeus Van Tuyl foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, Pestalozzi dizia, o amor é o eterno fundamento da educação. O jovem Rivaio e Pestalozzi. Como era a personalidade de Rivaio? Enquanto Pestalozzi era afetivo, emocional, expansivo, escrevia muito, era poético, literato, uma alma extremamente sensível, Rivaio era mais discreto, mais contido, mais racional. Então foi muito importante para ele conviver, banhar-se na afetividade. Não sei, fui eu não aqui, foi alguma coisa aí por trás. Eu vou continuar. Banhar-se na afetividade, enquanto os técnicos não chegam, né? Porque tem que chegar um técnico por aqui. Está funcionando não. Me dá outra aí que esteja funcionando. Agora. Então, toda essa fase existencial de Rivaio, bem como a seguinte, sofreram a influência dos ensinos colhidos no Instituto de Yverdon. Foi nessa escola, acentuou Henri Sauce, que se lhe desenvolveram as ideias que mais tarde deveriam fazer dele um observador atento e meticuloso, um pensador prudente e profundo. A despeito de Pestalozzi ser essa personalidade mais efusiva, mais emocional, muito sensível, na sua pedagogia existia um pressuposto muito importante. A criança ela precisa dominar a linguagem. Ela precisa saber o que ela está dizendo. A palavra precisa. A criança não vai só repetir como se estivesse decorando. Repetir o que não tem sentido. Ela vai usar a palavra com sentido. Um sentido para a sua vida. Então se fazia muita questão, assim como Comênios antes já tinha falado sobre isso, de que a pedagogia deveria trabalhar a linguagem como construção do homem, construção de significado, sentido para a vida. E isso era exigido muito. E aí você vai ter Kardec trazendo a codificação, usando com grande precisão as palavras, para não criar ambiguidade. Esse treino que Pestalozzi fez com ele desde a infância foi importantíssimo. Porque não apenas ele soube usar as melhores palavras no Pentateuco, na obra da codificação, a palavra precisa revisar as psicografias, escrever de forma que não houvesse dúvida, não houvesse polêmica. Não apenas ele fez isso, mas ele também criou palavras. A palavra espiritismo foi criada por Kardec. A palavra reencarnação também foi criada por Kardec. Ele tinha essa tarefa, Arildo, não apenas
codificar, mas codificar de forma precisa, uma semântica direta, porque ali está a ética universal. E era preciso que ele bebesse dessa escola universalista, que aprendesse, ou seja, que lembrasse, porque ele já sabia disso tudo, mas quando a gente reencarna, a gente esquece, que lembrasse, porque ele foi João Luz, ele tem muito conhecimento, mas ele precisa estar no meio de um ambiente que pudesse despertar essas potências dele. Então ele tinha que estar numa escola universalista, não uma escola nacionalista que só prega o amor por determinado grupo de pessoas. Uma escola que respeita toda a humanidade. Então, nós podemos dizer, e dizemos sem sombra de dúvida, porque também somos assim, o Espiritismo é iluminista, o Espiritismo é humanista. Todas as posturas violentas, agressivas, sectárias, fundamentalistas que estamos vendo hoje não são espíritas. O Espiritismo é iluminismo, clareza, nem cristão. É amor, é fraternidade universal. E Kardec precisava beber, crescer junto de uma mente assim, fraterna, interplanetariamente, como Pestalozzi. Então, a gente vai encontrar no livro de Zeus Vantuíra. Toda essa fase existencial de Rivaio foi importantíssima para o seu desenvolvimento. Então, passando essa fase, nós vamos conhecer o professor Rivaio. Antes dele ser Allan Kardec, ele foi, minha gente, o maior pedagogo da França. Foi Kardec que escreveu a primeira obra de ensino público, democratização do ensino, educação para todos, igual para todos. Ele tem um livro só falando disso. Kardec era respeitado na sociedade francesa. Sua família já era uma família respeitada e ele era simplesmente o maior educador daquele tempo. Eis uma razão, uma das, dele não ter usado o nome dele, porque ele era uma celebridade. Ele era. Ele não queria confundir Rivaio com o espiritismo. Ele não queria que a doutrina espírita fosse conhecida como a doutrina do professor Rivaio. Compreende? E aí ele vai usar um pseudônimo, que foi um nome que ele teve numa reencarnação na Gália antiga. Ele se chamou Allan Kardec. Então ele pegou emprestado o nome dele mesmo e trouxe. Isso tem uma confusão depois, não sei se eu vou tentar ter tempo de contar. Então o professor Rivaio, antes que o espiritismo lhe popularizasse e imortalizasse o pseudônimo Allan Kardec, já havia Rivaio firmado bem alto no conceito do povo francês e no respeito de autoridades e professores a sua reputação de distinguido mestre da pedagogia moderna. Pedagogia moderna. Com o seu nome? Peraí, eu tenho que parar, por favor. Vou voltar devagarzinho. Então, como pedagogo, Rivaio dedicou-se à luta para uma maior democratização do ensino público. Entre 1835 e 1840, manteve em sua residência a Rua de Sèvres cursos gratuitos de química, física, te abençoe, anatomia comparada,
astronomia e outros. Rivaio utilizou-se do ensino intuitivo. O ensino intuitivo é pestalozziano. O processo didático foi preconizado por Pestalozzi. Agora, vejam as obras dele antes da codificação. Ele foi autor de numerosas obras de educação, entre as quais podemos citar cursos práticos de aritmética, curso completo teórico e prático de aritmética, escola de primeiro grau, o primeiro plano francês de educação pública foi feito por Allan Kardec, pelo professor Rivaio. Primeiro plano, aqui, ó. Plano proposto para a melhoria da educação pública. Essa obra ela ganhou um prêmio nacional. Os 3 primeiros livros de Telêmaco, Gramática Francesa Clássica, Memória sobre a Instrução Pública. Qual o sistema de estudos mais em harmonia com a necessidade da época? Veja que mente. Qual o sistema, olha o livro, qual o sistema de ensino mais em harmonia com as necessidades da época? E outros tantos, vamos mais adiante. Rivaio era conhecido pela sua inteligência, discernimento e ponderação, tornando-se amigo de Victor Hugo, de Théophile Gautier, Camille Flammarion e outros conhecidos e ilustres pensadores franceses. Seu nome era conhecido, o nome Hippolyte Léon Denisard Rivaio era conhecido, era honrado e muitas de suas obras foram adotadas pelas universidades da França. Esse porque Jesus escolheu Kardec para trazer a codificação. Porque, primeiro, um espírito iluminista, racionalista, positivista, era importante que fosse. A filosofia que estava fundando o século XIX, era fundante, é o positivismo. E era importante que fosse. Por quê? Porque ele iria trazer uma doutrina que tem um viés religioso muito grande. Ele vai falar da vida além da morte. E essa temática, ela é sempre trazida sobre o viés sobrenatural. A mágica, o místico. Ele tinha a tarefa de trazer essas verdades humanas dentro de uma dimensão racional. Ele tinha a tarefa de tirar o viés sobrenatural e mágico. Então ele precisava ser cético, no sentido de, olha, eu só acredito se me demonstrar. E assim foi em todo o processo da codificação. Ele usou critérios científicos para trazer as obras espíritas do Pentateuco. Tudo ele usou um método. Era um método de testagem. Se aquilo que estava sendo dito pelos espíritos, através dos médiuns, era verdadeiro. Porque não se engane, meu irmão. Não é porque um espírito está dizendo uma coisa que é verdade. Há espíritos que não sabem de nada. E há espíritos que querem lhe enganar. Então ele usou um método, que foi o controle universal dos espíritos. Que controle era esse? Então vamos dizer, ele fazia uma pergunta sobre vida após a morte, a vida do espírito após o desencarne. Ele testava em vários lugares a mesma pergunta, em países da Europa diferentes, com médiuns diferentes. Pegava as respostas, analisava, porque sempre, minha gente, numa psicografia, o médium sempre, por mais que ele controle, cadê Valéria? Que psicografa muito bem, está escondida em algum canto. Saiu. Sempre há alguma coisa do médium, nem que seja um floreizinho, porque é um processo de interpretação. O que é o médium? O
médium é um intérprete, não é surdo. Então Kardec, ele era razão e bom senso. Ele tinha os dois elementos importantíssimos para a tarefa tão grandiosa. Ele tinha racionalidade e bom senso, critério, não é? Então, foi, portanto, como racionalista, estudioso, emancipado do misticismo, da percepção de que é mágico, que é sobrenatural, que ele se pôs a examinar os fatos relacionados com as mesas falantes. Ele foi convidado na casa de amigos para ouvir um amigo dele. Passou mais de uma hora, me sei conta, não me engano, mais de uma hora convencendo ele, dizendo a ele: você tem que ir, porque olha, as coisas estão acontecendo, são maravilhosas. Aí ele ficou ouvindo e foi. Chegou lá, que ele viu aquele fenômeno das mesas girando, as pessoas botavam a mão na mesa. E é lógico que ali tinha um médium de Joaninha, de efeitos físicos. O médium de efeitos físicos, ele fornece ectoplasma para que nós possamos ouvir barulhos, efeitos físicos, sons, entende? Então, com certeza tinha um médium ali de efeitos físicos e as pessoas faziam perguntas e através das batidas, porque, por exemplo, digamos assim, uma batida, letra A, duas batidas na mesa, letra B. Fizeram mais ou menos como se fosse uma gramática das mesas, um abecedário da mesa. Aí o que acontecia? As perguntas eram feitas e as respostas de uma profundidade que chamou a atenção dele. Então ele se pôs diante daquele fenômeno como cientista. Ele se colocou de forma racional. E foi aí quando ele começou a receber, a ir a mais reuniões e a descobrir, frequentando essas reuniões, que a ele estava sendo destinada a tarefa de trazer a codificação. Então, tendo adquirido nos estudos das ciências exatas o hábito das coisas positivas, isso é ele falando, é Kardec falando, ó. Sondei, perscrutei esta nova ciência. Qual foi o nome que ele deu à nova ciência? Espiritismo. Nos seus mais íntimos refolhos, busquei explicar-lhe tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe conhecer o como e o porquê. Pronto, sintetizamos por que ele foi escolhido. Por causa disso. Ele ia trazer com essa racionalidade. Aqui, ó, nessa foto, eu pesquisei bem direitinho para mostrar a vocês. Essa aqui é uma reunião dessas, das mesas, as mesas falantes, as mesas girantes. Vou passar mais adiante para chegar aqui. E aí, então, já sabendo a tarefa que ele tinha que desenvolver, já tendo compilado o livro majestoso de perguntas e respostas que conhecemos como o Livro dos Espíritos, ele então vai publicar o livro, a obra. E aí é nesse momento que ele se dá conta que ele precisava dar aquela obra, que não tinha sido ele, aquilo não foi ele não foi ele que escreveu. Ele trabalhou ali, ele fez as perguntas, mas não foi ele. Era a obra de quem? Quem tinha respondido aquilo ali? Os Espíritos. E aí ele botou o título, O Livro dos Espíritos. E aí ele não queria, como eu já expliquei, e eu acho que por postura ética e por humildade, ele não queria que o nome dele, que era um nome extremamente conhecido, estivesse naquela obra. Porque ele entendia que o que estava sendo feito ali era algo muito singular, muito especial. E aí então ele publica o Livro dos Espíritos.
O Consolador, consubstanciado no Espiritismo, vinha de alvorecer, e um homem extraordinário fora destinado a preparar-lhe o advento e a consolidação. Este homem é Hipólito Leodenizar Rivário, observando, comparando, julgando os fatos, sempre com muito cuidado e perseverança, concluiu que realmente eram os espíritos daqueles que morreram, a causa inteligente dos efeitos inteligentes, e deduziu as leis que regem esses fenômenos, deles extraindo admiráveis consequências filosóficas e toda uma doutrina de esperança, de consolações, de solidariedade universal. Esta capa aí ficou muito ruim quando vai, projeta, explode, né? A luz explode, não dá para ver direito, mas essa é a capa da publicação número 1 do livro dos Espíritos. E aí, então, ele vai realizar esta obra, caminhando já para o final, até descendo amanhã, cadê ela? Ele vai dedicar a sua vida, de forma, aquela parte da sua vida, a segunda parte, né, que a primeira parte foi ele como pedagogo. Ele vai dedicar a sua vida de forma tão intensa a trazer a codificação, que ele vai ser perseguido, ele vai ser injuriado, ele vai ser humilhado. Ele casou com uma moça 9 anos mais velha que ele, Amélie Baudet, senhorita Amélie Baudet. Ela foi de uma postura o tempo todo, inclusive depois do desencarne de Kardec, quando ela foi levada para um julgamento, a postura dela, a segurança dela, e depois, quando ela trouxe as obras póstumas, ela compilou material que Kardec tinha produzido, e tem um livro maravilhoso chamado Obras Póstumas, que ele desencarna cedo. Era o dia 31 de março de 1869. Após uma noite de reflexões, quando foi visitado pelo Espírito de Verdade, que lhe comandava o trabalho missionário, despertou eufórico e recompensado interiormente. Ele estava com a sensação de dever cumprido, que ele tinha dado à sua vida o sentido que era para dar, que ele tinha feito o que era para fazer. Ele estava com essa plenitude interna, com essa alegria interna. Quando pela manhã, entre as 10 e 11 horas, após atender a um jovem que veio adquirir um exemplar da Revista Espírita, sentiu-se enlevado em emoções complexas que assomaram-lhe do coração ao cérebro, e ele rodopiou nos calcanhares, tombado, fulminado no solo por um aneurisma. E aí então a gente agradece esse espírito, agradece o esforço dele, as noites que ele não dormiu, as viagens que ele fez, com aquelas dificuldades do século que ele nasceu, para comparar, para investigar, para averiguar. E precisamos honrar Kardec estudando essas obras. Até hoje, eu não encontrei tratado de parapsicologia mais completo que o Livro dos Médiuns. Não encontrei, não existe. Nada supera o Livro dos Médiuns no estudo da mediunidade. O Livro dos Espíritos, nada na ciência até agora, nós estamos em 2019, nada desmentiu qualquer questão do Livro dos Espíritos. Eu leio todo dia uma ou duas questões do Livro dos Espíritos. E o senhor Kardec disse: se a ciência comprovar algo diferente do que está aqui nessas obras, siga com a ciência. Mas agora, até agora, a ciência só confirma, só tem confirmado o
que ele trouxe, o que foi trazido à época da codificação. Precisamos estudar essas obras maravilhosas. Quem dos senhores já leu a obra Gênesis aqui? Tem até gente, estou até emocionada, porque ninguém abre esse livro. É um livro fantástico, um livro maravilhoso. Você lê esse livro, nunca mais você fala na palavra milagre. Você entende que milagre não existe, tudo é ciência. O que a gente chama de milagre é o que a gente ainda não compreende. O Evangelho segundo o Espiritismo foi estruturado de uma forma maravilhosa. A gente tem que ler todos os dias. É consolador, é fortalecedor, nos nutre, nos orienta, nos dá direção. Precisamos honrar o esforço dessa alma missionária, desse espírito missionário. Nossas mentes precisam se libertar do fanatismo religioso, do fundamentalismo, da preguiça mental. Nós precisamos ser mentes abertas, largas, inteligentes, conectadas com o universo, a Deus e com o universo inteiro. Muita paz. Nossa reunião agora passa a ter o comando de Terezinha Mendonça. Pronto, meus amigos. Depois dessa linda palestra, proferindo unânime e tanto nos enriqueceu, vamos dar continuidade a esse evento. Vibrações. Não é difícil imaginar a emoção que estou sentindo nessa festa. Há 31 anos, esta casa de amor e de trabalho, fundada pela família Peixotinho e alguns amigos, mantém suas portas abertas para acolher e abraçar a todos os que procuram ajuda. Ao longo de sua história, funciona como escola, abrigo e hospital. Diariamente desenvolve uma programação de palestras sobre os mais variados temas, fundamentados nos ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus. Conduzindo todos esses participantes de forma pedagógica à reforma íntima e ao crescimento espiritual. Realiza o atendimento fraterno aos que buscam força e conforto para as suas dores e provas existenciais. Oferece atendimento médico e psicológico aos necessitados. Colabora com o grupo de gestantes da comunidade, garantindo-lhes assistência médica e preparação de enxovais. Promove, junto aos trabalhadores, uma sopa para distribuição aos que vivem em uma comunidade de baixa renda, situada na proximidade desta casa. O mérito de minimizar a fome das pessoas não é maior do que o ato desses trabalhadores juntarem as mãos na preparação dessa sopa, uma vez que é nesse encontro que se desenvolve o despertar para o exercício da prática do bem e do amor ao próximo. Contribui com o sucesso, com o processo da educação a crianças, adolescentes, jovens e adultos, através do ensino da evangelização de crianças, do reforço escolar, do trabalho junto à mocidade, da oferta do curso de francês, dos cursos de música promovidos pelo Núcleo Musical Infantil. Estende ainda as suas ações ao lar de Teresa de Jesus.
É por todos esses trabalhos de solidariedade e de amor que festejamos os 31 anos desta casa, da Casa do Peixotinho. Paralelamente, nós queremos parabenizar a todos os trabalhadores incansáveis, a sua diretoria, a André, nosso querido presidente, e em especial ao professor Humberto, a quem devemos a construção, no mais amplo sentido, de todo esse ambiente físico. Porque cada tijolo aqui levantado tem a força e as mãos e toda a criatividade, como também pela sua condição de, auxiliado pela espiritualidade, criar as diretrizes que norteiam todas as atividades que aqui se realizam, tendo como eixo a doutrina espírita codificada por Kardec e o Evangelho de Jesus. Parabéns a todos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a dar continuidade a essa obra linda. Eu vou convidar o nosso querido Zé Roberto para que ele dê início à programação do nosso do Vibrações, que é o espetáculo da tarde. A consciência é meu guia. A paz é meu abrigo. A experiência é minha escola. O obstáculo é minha missão. Para viver cada dia sem erguer a nossa voz, doemos paz e alegria aos que vivem junto a nós. Chico Xavier. Bom, agora vamos convidar Nani Mendonça para declamar Ladainha de Santo Amaro. Ladainha de Santo Amaro. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por tudo que é teu, por cada coisa, por cada ser, pelos que cantam, pelos que choram, pelos que te esquecem, pelos que te imploram. Santa Maria, Nossa Senhora, Maria dos tamarineiros, dos riachos manguezais, dos dendezeiros bonitos, Maria dos canaviais, Maria das fontes limpas, Maria das cachoeiras, Maria das águas claras, que brincam por sobre os seixos, Maria do Capibaribe, de águas tristes, pesadas, Maria dos barcos, canoas, de veias cheias de velas, cheias de vento, Maria dos pescadores, Maria das canas doces, dos alambiques do mel, Maria das flores e folhas, das sementes dos espinhos, Maria de cada casa e de todos os caminhos, Maria de nossa infância, Maria de toda a gente, Maria de todo amor, Maria de cada igreja, de azulejos, alfaias, redomas, lindos altares, Maria das procissões, das festas, das romarias, dos cânticos da alegria, Maria de cada noite, Maria de todo dia, das praças, coretos, cinemas, Maria dos meus amores, dos meus sobrados tristonhos, dos meus mais doces sonhos, Maria dos seresteiros, os cantadores poetas, Maria dos sinos plangentes,
Maria das torres acesas, das palmeiras solitárias, das pontes moringas, rios, Maria de todo sono, de música e harmonia nos pratos e dos pandeiros, das festas de fevereiro, Maria das chegadas e também das partidas, das despedidas, Maria de todas as vidas, Maria de todas as horas, Maria Nossa Senhora, Mãe do Menino Jesus, Rainha de toda luz, Rainha de toda luz, cuida de tudo, Maria, tudo que é teu. Esse poema é de Mabel Veloso, é irmã de Maria Bethânia e de Caetano Veloso. Suzana Cortez para o poema Cânticos. Renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica os teus braços para semeares tudo, destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para as visões novas, destrói os braços que tiverem semeado para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto e longe de tudo. Só queria fazer uma pequena correção. Não é longe de tudo, é dentro de tudo. Livro chamado Cânticos, um livro que Cecília Meirelles escreveu em 1927. Bem, nossos agradecimentos a todos que tornaram possível este momento tão agradável, tão importante para a vida de nossa instituição. Os nossos agradecimentos mais sinceros ao trabalho copioso de Terezinha e de todos esses professores, e um apelo que eu quero fazer para vocês: aproximem-se desse trabalho, conheçam o trabalho desses rapazes e dessas moças e convoquem-nos para fazer um curso na sua casa com o seu adolescente, como nós ganhamos quando damos ao jovem a oportunidade de aprender um desses instrumentos. Descubram, porque aqui nós encontramos um celeiro de grandes instrumentistas e, além de tudo, pessoas que se credenciam com o trabalho maravilhoso deles. Nós pedimos a Deus que acompanhe os passos de todos esses nossos queridos amigos e agradecemos imensamente a Ele pela oportunidade que Ele nos oferece de expressar aqui as suas palavras, os seus ensinamentos. Que Jesus nos abençoe.